Você com certeza escuta podcasts, mas você sabe como funciona toda a preparação por trás deles? Confira os bastidores e entenda os processos para a criação de podcasts e videocasts. Vários dos podcasts que assistimos são desse jeito, só que muita coisa acontece por trás das câmeras. Vem entender mais sobre como é a produção desses programas. O podcast existe desde os anos 2000, né? Então já é uma tecnologia aí com 24 anos. Né? E surgiu desde a criação do aparelho, né? iPod, e aí juntou os dois nomes, né? O iPod com o caster, de broadcaster, né? E surgiu então aí a palavra aí, podcasters. Na época surgiu essa questão de você poder ouvir músicas sobre demanda, né? Que a gente chama de on demand, que é justamente você baixar o arquivo em algum aparelho e ouvir a qualquer momento sem ter que esperar necessariamente aquilo tocar na rádio. Então, teve-se um boom aí das criações do podcast, onde você, pelo próprio celular, pode criar a sua fala, pode criar o seu canal. Que quando chegou a pandemia, acredito, pelo costume do brasileiro de consumir conteúdo online, esse mercado cresceu bastante. Existem vários tipos de podcasts, né? Tem podcast que é estruturado meio que num formato de programa de rádio, né? Onde tem breaks, blocos, quadros dentro do próprio podcast. E tem também aqueles podcasts mais jornalístico, com narrativas investigativas, por exemplo, né? Podcast voltado ao humor. O tipo de podcast que eu faço hoje, a gente chama muito mais de documentário, né? Documentário em áudio. Que basicamente é uma grande reportagem que é falada. Eu acho que o que diferencia um podcast narrativo, né? De outras mídias, outras formas de contar uma história, é justamente o som, assim. Eu acho que é muito incrível você conseguir construir um universo sonoro, conseguir levar o ouvinte para aquele universo só sem ele ver nada. Fazendo aqui uma comparação de um programa de rádio para um podcast, acredito que existem sim muitas semelhanças e diferenças. Basicamente a criação, né, são as mesmas. Muda mais mesmo no modo de transmissão e o modo de consumo desse áudio, desse produto. Pela rádio, você precisa esperar aquele programa tocar. E fazendo isso on demanda, você consegue fazer o seu interlocutor ouvir aquilo a qualquer momento. Então, facilita muito o acesso quando você tem aquilo num streaming para poder, a hora que você quiser, ouvir e não necessariamente ter que esperar aquele conteúdo tocar na rádio. É um trabalho que exige dinheiro e exige muita mão de obra, né? Dependendo da qualidade que você quer entregar, não dá para fazer com uma equipe muito pequena. Hoje a gente trabalha mais ou menos em 6 pessoas, assim. Então, é importante ter um repórter, né? Um repórter, um produtor que vai fazer as entrevistas, que vai pesquisar também, fazer essa parte de pesquisador também. É bom também ter uma pessoa que transcreva os áudios, então a gente já pensa num transcritor, num roteirista. Se o roteirista não for o narrador ou o apresentador, a gente já precisa ter um apresentador e um editor de áudio. Geralmente também precisa ter a pessoa que entenda de internet, né, de redes sociais, de ferramentas para também publicar esse produto, né, nas plataformas. Depende do produto, né, da grandiosidade dessa pesquisa, dessa reportagem, do formato e do que você tem de dinheiro. Os equipamentos necessários para um estúdio de podcast com boa qualidade, basicamente é o mesmo de uma rádio, né? Uma mesa de som ou um console, uma interface de áudio onde você vai conectar esse microfone nesse aparelho, nesse equipamento, né? Um bom fone de ouvido para você ter a referência do que você está falando e ouvindo, né? Como que está a trilha, como que estão os outros convidados também participando. Um ambiente com uma acústica legal, né? O som também do ambiente interfere. Para videocast já é diferente. Para videocast, além de todo esse equipamento de áudio, você vai precisar ter equipamento de câmeras, né, de filmagem e de iluminação, né? Então você vai precisar ter um cenário, você precisa ter todo um contexto que sai só da questão do áudio. Você agora está mostrando o que está acontecendo. Porém, nem todo mundo tem esses equipamentos e nem condição de comprar quando está começando o seu programa. Pensando nisso, foram feitos estúdios especificamente para podcasts, com salas para alugar,
como por exemplo os estúdios Voz. A gente pega o material do cliente, ele faz a captação, a partir do plano que ele escolher, a gente redireciona para a edição, e a edição faz tanto a mixagem de áudio, quanto a edição do vídeo em específico, e dependendo também a gente faz inclusive postagem e cuida de rede social. As preparações necessárias antes de qualquer podcast é preparar os nossos equipamentos e a parte estética da sala. Geralmente a gente tem um grupo com cada cliente, então a gente já manda uma mensagem, o nosso grupo de atendimento já manda uma mensagem lá para ver quantas pessoas estão na mesa. Vou deixar tudo preparado para o host só chegar, entrar e fazer a gravação dele. Durante o podcast eu faço todo o controle de áudio, iluminação e imagem também. Aqui é a nossa Atem Mini Pro, a gente usa ela para fazer captação de imagem. Então aqui na direita é onde está exibindo e aqui é o nosso preview. Então eu vou clicando aqui, eu enquadrei aqui a nossa câmera e na hora que eu aperto o botão ela está aparecendo, certo? Vou enquadrar no nosso entrevistador e agora ele está aparecendo. E aqui eu vou trocando. Áudio é mais simples porque essa aqui é a Rodecaster, cara. Ela já meio que foi feita para podcast. Então, ela já tem uns presets dela mesmo. Então a gente só seleciona aqui e depois regula o nível de áudio de acordo com o convidado. A gente trabalha gerenciando os projetos que entram, desde o material bruto até o levantamento de briefing com o cliente, o que ele espera, qual é o nicho dele, o que ele quer entregar, qual é a imagem que ele quer entregar. E gerenciando também uma equipe de edição e de design para a finalização desse material e entrega. Aqui a gente faz cortes tanto no formato horizontal, tanto quanto vertical. E a gente também trabalha com material bruto para finalização do episódio completo. Então a gente tem trabalho de motion design, com GC, com vinheta e entrega desse trabalho completo. Para quem é marinheiro de primeira viagem, é o que eu falei. Hoje, nossos operadores, eles auxiliam a pessoa a primeiro ficar tranquila, porque no final das contas o principal problema que tem na primeira captação é nervosismo. Então é a pessoa que tem o ímpeto de falar, pode ser que ela já fale bem, principalmente numa conversa de um a um, só que no momento que dá o REC, ela dá aquela travada, né? Então, primeiro, aproveita, por exemplo, aqui, que a gente dá essa abertura justamente para ela se familiarizar o ambiente de podcast. E para quem está querendo fazer, primeiro, dá o primeiro passo. Você não precisa estar com a sua identidade visual certinha, você pode ter um rascunho do que você quer ter como um assunto base do seu podcast, mas fala. Porque o primeiro passo, assim como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, qualquer empreendimento, qualquer projeto que você tenha, é o mais difícil, por mais bem preparado que você esteja. No final das contas, as pessoas elas temem pelo erro, só que no final das contas errar faz parte do processo, assim, sabe? Tendo uma estrutura que a gente está disponibilizando e tendo paciência para entender quem que faz parte do seu conteúdo e, óbvio, né, ter a oportunidade de poder fazer essa curadoria toda, você vai se encontrar nesse meio.